A comunidade Narrações Imersivas está disponível. Acesse o link na descrição, ou então no primeiro comentário fixado, ou até mesmo no QR Code na sua tela. Você pode assinar a nossa comunidade em duas plataformas. Estamos tanto na Aurelo quanto no Spotify, via Patreon. Ao se tornar membro da nossa comunidade, além dos livros já disponíveis no nosso canal, você encontra uma série de livros exclusivos para a nossa comunidade. Todos os livros são em formatos de MP3, sem interrupções ou propagandas, para uma maior e melhor narração imersiva. E para aqueles que já são membros, já estão aproveitando do nosso mais novo projeto, que se trata de Harry Potter totalmente ambientado, sonorizado e com a trilha oficial dos filmes. A versão definitiva para quem busca uma verdadeira imersão na saga. Então não fique de fora. Assine a nossa comunidade e descubra mais uma forma de ouvir narrações imersivas. O canal Narrações Imersivas apresenta Messias de Duna, de Frank Herbert, narrado por Yael Pekarovich e Regis Salvarani. Excertos da entrevista com Bronzo de Ix na cela onde aguardava a morte. O que levou você a essa abordagem tão particular da história de Muad'Dib? Por que eu deveria responder às suas perguntas? Porque vou preservar suas palavras. A tentação suprema para um historiador. Vai cooperar, então? Por que não? Mas você nunca entenderá o que inspirou minha análise da história. Nunca. Vocês, sacerdotes, têm muito a perder para... Por que não tenta? Tentar? Bem, outra vez, por que não? Chamou-me a atenção a superficialidade da visão que geralmente se tem deste planeta, uma decorrência de seu nome popular, Duna. Não Arrakis, veja bem, e sim Duna. A história tem obsessão por Duna como deserto, como o berço dos Fremen. Essa história se concentra nos costumes que se desenvolveram em função da escassez de água e do fato de que os Fremen levavam uma vida seminômade, vestindo trajes estiladores que reaproveitavam a maior parte da umidade do corpo. E por acaso não é tudo verdade? É uma verdade superficial. Ignora o que fica subjacente tanto quanto tentar entender meu planeta natal, Ix, sem examinar como foi que tiramos nosso nome do fato de sermos o 9º planeta de nosso sistema solar. Não basta ver Duna como um lugar de tempestades violentas. Não basta falar do perigo representado pelos gigantescos vermes da areia. Mas essas coisas são cruciais para o caráter arraquino. Cruciais? Claro que sim. Mas geram um planeta de visão única, da mesma maneira que Duna é um planeta de um só produto, pois é a fonte exclusivíssima da especiaria, o melange. Sim, vejamos o que tem a dizer a respeito da especiaria sagrada. Sagrada! Assim como tudo que é sagrado, ela tira com uma das mãos o que oferece com a outra. Prolonga a vida e permite ao iniciado prever o futuro, mas o prende a um vício cruel e marca-lhe os olhos como se os foram marcados. Um azul total, sem o branco. Seus olhos, os órgãos da visão, tornam-se uma coisa só, sem contraste, uma visão única. Foi essa heresia que o trouxe a esta cela. Foram seus sacerdotes que me trouxeram a esta cela. Como todos os sacerdotes, vocês logo aprenderam a chamar a verdade de heresia. Você está aqui porque teve a audácia de dizer que Paul Atreides perdeu algo essencial à sua humanidade para que pudesse se tornar Muad'Dib. Sem mencionar que ele perdeu o pai aqui, na guerra contra os Harkonnen. Ou a morte de Duncan Idaho, que se sacrificou para que Paul e Lady Jessica escapassem. Seu cinismo foi devidamente registrado. Cinismo! Sem dúvida alguma deve ser um crime pior que a heresia. Mas veja você, eu não sou realmente um cínico. Sou apenas um observador e comentarista. Vi a verdadeira nobreza de Paul quando ele fugiu para o deserto com a mãe grávida. Naturalmente, ela era tanto um grande trunfo quanto um fardo.
O defeito de vocês, historiadores, é não se dar por satisfeitos. Enxergam a verdadeira nobreza do sacrossanto Muad'Dib, mas não deixam de acrescentar uma observação cínica. Não é à toa que também são denunciados pelas Bene Gesserit. Vocês, sacerdotes, fazem muito bem em unir forças com a Irmandade das Bene Gesserit. Elas também sobrevivem, porque escondem o que fazem. Mas não conseguem ocultar o fato de que Lady Jessica era uma iniciada treinada pelas Bene Gesserit. Vocês sabem que ela treinou o filho na doutrina da Irmandade. Meu crime foi discutir isso como um fenômeno, explanar suas artes mentais e seu programa genético. Vocês não querem chamar a atenção para o fato de que Muad'Dib era o tão esperado Messias cativo da Irmandade, que ele foi o Kwisatz Haderach das Bene Gesserit antes de ser seu profeta. Se eu ainda tinha alguma dúvida quanto à sua sentença de morte, você acabou de desfazê-la. Só posso morrer uma vez. Há jeitos e jeitos de morrer. Cuidado para não transformar a mim num mártir. Não creio que Muad'Dib... Diga-me, Muad'Dib sabe o que vocês fazem nestes calabouços? Não incomodamos a Sagrada Família com trivialidades. E foi para isso que Paul Atreides lutou e conseguiu um lugar entre os Fremen. Foi para isso que ele aprendeu a controlar e montar o verme da areia. Foi um erro responder às suas perguntas. Mas cumprirei minha promessa de preservar suas palavras. Cumprirá mesmo? Então escute com atenção, seu degenerado Fremen, seu sacerdote que só tem a si mesmo como Deus. Vocês têm muito pelo que responder. Foi um ritual Fremen que deu a Poe a primeira dose cavalar de melange, expondo-o, assim, às visões de seus próprios futuros. Foi por meio de um ritual Fremen que esse mesmo melange despertou Alia, ainda no ventre de Lady Jessica. Já pensou no que foi para Alia vir a este universo completamente cognoscente, senhora de todas as lembranças e de todo o conhecimento da mãe dela? Um estupro não seria tão apavorante. Sem o melange sagrado, Muad'Dib não teria se tornado líder de todos os Fremen. Sem sua experiência sagrada, Alia não seria Alia. Sem essa sua crueldade irracional de Fremen, você não seria um sacerdote. Ah, eu conheço vocês, Fremen. Pensam que Muad'Dib é seu porque ele se uniu a Sheni, porque adotou os costumes Fremen. Mas ele era um Atreides antes disso, e foi treinado por uma iniciada Bene Gesserit. Possuía disciplinas totalmente desconhecidas por vocês. Pensaram que ele lhes trazia uma nova ordem e uma nova missão? Ele prometeu transformar seu planeta deserto num paraíso rico em água. E enquanto deslumbrava vocês com esses sonhos, ele os desvirginou. Essa heresia não muda o fato de que a transformação ecológica de Duna avança em ritmo acelerado. E eu cometi a heresia de localizar as origens dessa transformação, de explorar as consequências. Aquela batalha lá fora, nas planícies de Arrakina, pode ter ensinado ao universo que os Fremen eram capazes de derrotar os Sardaukar imperiais, mas o que mais ensinou? Quando o Império Estelar da família Corrino tornou-se o Império Fremen sob o domínio de Muad'Dib, o que mais o Império se tornou? Seu jihad só durou 12 anos, mas nos ensinou uma lição e tanto. Agora o Império entende a impostura que foi o casamento de Muad'Dib com a princesa Irulan. Você tem a audácia de acusar Muad'Dib de impostura. Pode me matar por isso, mas não é heresia. A princesa tornou-se a consorte dele, não sua mulher. Sheni, sua queridinha Fremen, ela é a mulher dele. Todo mundo sabe disso. Irulan foi a chave para chegar ao trono. Nada mais. É fácil ver porque aqueles que conspiram contra Muad'Dib usam sua análise da história como um argumento conclamador. Não vou convencer você, sei disso. Mas o argumento da conspiração antecede minha análise. Os 12 anos do jihad de Muad'Dib criaram um argumento. Foi isso que uniu os antigos grupos hegemônicos e deflagrou a conspiração contra Muad'Dib.
É tão rico o repertório de mitos que envolve Paul Muad'Dib, o imperador Mentat e sua irmã Alia, que fica difícil enxergar as pessoas de verdade por trás de tantos véus. Mas, no fim das contas, existiu um homem que nasceu Paul Atreides e uma mulher que nasceu Alia. A carne de ambos estava sujeita ao espaço e ao tempo. E muito embora seus poderes oraculares os situassem fora dos limites usuais do tempo e do espaço, eles eram de origem humana. Vivenciaram fatos reais que deixaram marcas reais num universo real. Para entendê-los, é preciso ver que sua catástrofe foi a catástrofe da humanidade inteira. Esta obra, portanto, é dedicada não a Muad'Dib, nem à irmã dele, mas a seus herdeiros, a todos nós. Dedicatória da Concordância de Muad'Dib, tal como foi transcrita da Tabla Memorium do culto ao espírito do Mahdi. O reinado imperial de Muad'Dib produziu mais historiadores que qualquer outra era da história humana. A maioria deles defendia um ponto de vista particular, cioso e sectário. Mas o fato de esse homem ter incitado tamanho fervor em tantos planetas diferentes já nos diz alguma coisa sobre seu impacto peculiar. Naturalmente, ele detinha nas mãos os ingredientes da história: a ideal e a idealizada. Esse homem, que nasceu Paul Atreides numa antiga família maior, recebeu o profundo treinamento Prana Bindu de Lady Jessica, sua mãe Bene Gesserit, e, portanto, possuía um controle soberbo dos músculos e dos nervos. Contudo, mais do que isso, ele era um Mentat, um intelecto cujas capacidades ultrapassavam as dos computadores mecânicos usados pelos antigos e proscritos pela religião. Acima de tudo, Muad'Dib era o Kwisatz Haderach que o programa de reprodução da Irmandade buscava havia milhares de gerações. O Kwisatz Haderach, portanto, aquele capaz de estar em muitos lugares ao mesmo tempo, esse profeta, esse homem por meio de quem as Bene Gesserit esperavam controlar o destino da humanidade, esse homem tornou-se o imperador Muad'Dib e casou-se por conveniência com a filha do imperador Padishah que ele derrotou. Imagine o paradoxo, o fracasso implícito, pois sem dúvida você já leu outras crônicas e conhece superficialmente os fatos. Os Fremen bravios de Muad'Dib realmente sobrepujaram o Padishah Shaddam IV. Derrubaram as legiões do Sardaukar, as forças aliadas das Casas Maiores, os exércitos dos Harkonnen e os mercenários comprados com a verba aprovada pelo Landsraad. Ele deixou a guilda espacial de joelhos e colocou a própria irmã, Alia, no trono religioso que as Bene Gesserit pensavam ser seu. Ele fez tudo isso e muito mais. Os missionários do Kizarat de Muad'Dib levaram sua guerra religiosa a todo o espaço, num jihad cujo grande ímpeto durou apenas 12 anos padrão. Mas, nesse período, o colonialismo religioso reuniu quase todo o universo humano sob uma mesma lei. Ele o fez porque a captura de Arrakis, o planeta mais conhecido como Duna, deu-lhe o monopólio da moeda definitiva do reino, a especiaria geriátrica, o melange, o veneno que concedia a vida. Eis aí mais um ingrediente da história ideal, uma matéria-prima cuja química psíquica desenredava o tempo. Sem o melange, as reverendas madres da Irmandade não conseguiam realizar suas façanhas de observação e controle da raça humana. Sem o melange, os pilotos da guilda não conseguiam se locomover no espaço. Sem o melange, bilhões e bilhões de cidadãos imperiais, viciados na especiaria, morreriam de abstinência. Sem o melange, Paul Muad'Dib não era capaz de profetizar. Sabemos que esse momento de poder supremo encerrava o fracasso. Só pode haver uma resposta, a de que a predição total e absolutamente precisa é letal. Outras crônicas afirmam que Muad'Dib foi derrotado por conspiradores óbvios: a Guilda, a Irmandade
e os amoralistas científicos dos Bene Tleilax, com os disfarces de seus dançarinos faciais. Outras crônicas destacam os espiões infiltrados no lar de Muad'Dib. Dão grande importância ao Tarô de Duna, que obscureceu os poderes proféticos de Muad'Dib. Algumas demonstram como Muad'Dib foi levado a aceitar os serviços de um Gola, o corpo que trouxeram da morte e treinaram para destruí-lo. Mas, certamente, devem saber que esse Gola era Duncan Idaho, o lugar-tenente dos Atreides que pereceu para salvar a vida do jovem Paul. Ainda assim, elas descrevem a cabala do Kizarat, liderada por Korba, o panegirista. Conduzem-nos passo a passo pelo plano de Korba de transformar Muad'Dib num mártir e jogar a culpa em Sheni, a concubina Fremen. Como é que qualquer uma dessas coisas pode explicar os fatos da maneira que a história os revelou? Não podem. Somente por meio da natureza letal da profecia é que conseguimos entender o fracasso desse poder imenso e previdente. Tomara que outros historiadores aprendam alguma coisa com essa revelação. Análise da história. Muad'Dib, escrita por Bronzo DX. Não há a menor distinção entre deuses e homens. As duas coisas se misturam sem cerimônia. Provérbios de Muad'Dib. Apesar da natureza homicida da trama que ele esperava arquitetar, os pensamentos de Sitael, o dançarino facial Tleilaxo, voltavam vez após vez a uma compaixão penitente. Hei de me arrepender de levar à morte e à desgraça a Muad'Dib, ele dizia consigo mesmo. Escondia cuidadosamente essa bondade dos outros conspiradores. Mas esses sentimentos me diziam que ele achava mais fácil se identificar com a vítima do que com os agressores, algo característico dos Tleilaxo. Sitael permanecia em silêncio, pensativo, um tanto à parte dos demais. A discussão a respeito de um veneno psíquico já se prolongava havia algum tempo. Era vigorosa e veemente, mas tinha aquela cortesia cega e compulsiva que os iniciados das grandes escolas sempre adotavam ao defender as questões caras a seus dogmas. É justamente quando pensarem que o trespassaram que vocês irão encontrá-lo intacto. Era a idosa reverenda madre das Bene Gesserit, Gaius Helen Morrian, sua anfitriã ali em Wallach IX. A mulher era um palito vestido de preto, uma bruxa velha sentada numa cadeira flutuante à esquerda de Sitael. O capuz de sua aba fora atirado para trás e deixava exposto um rosto curtido sob os cabelos de prata. Olhos encovados e fundos nas feições mascaresqueléticas fitavam os presentes. Usavam uma língua mirabhasa, consoantes falangeais afinadas e vogais unidas. Era um instrumento para transmitir sutilezas emocionais requintadas. Edric, o piloto da guilda, respondia agora à reverenda madre com uma mesura vocal contida num sorriso escarninho, um toque adorável de cortesia desdenhosa. Sitael olhou para o emissário da guilda. Edric nadava dentro de um recipiente de gás laranja a apenas alguns passos de distância. Seu recipiente estava no centro da cúpula transparente que as Bene Gesserit haviam construído para aquela reunião. O piloto era uma figura alongada, vagamente humanoide, com pés palmados e mãos enormes, membranosas, em forma de leque, um peixe no estranho mar. Os respiradouros de seu tanque emitiam uma nuvem clara e alaranjada, impregnada com o odor da especiaria geriátrica, o melange. Se seguirmos por esse caminho, morreremos de estupidez. Essa era a quarta pessoa presente, o membro potencial da conspiração, a princesa Irulan, esposa, mas não mulher, Sitael lembrou, de seu inimigo comum. Estava a um dos cantos do tanque de Edric, uma beldade alta e loura,
esplêndida em seu manto de pele de baleia azul e chapéu combinando. Botões dourados cintilavam em suas orelhas. Ela se portava com uma altivez aristocrática, mas algo na suavidade absorta de sua fisionomia denunciava os controles de sua criação Bene Gesserit. A mente de Cithael passou das nuances da língua e das expressões faciais para as nuances do local. Ao redor de toda a cúpula repousavam colinas manchadas pelo degelo que refletiam numa azulância úmida e matizada o sol branco azulado que pairava no zênite. Por que este local em particular? Cithael se perguntou. As Bene Gesserit raramente faziam alguma coisa por acaso. A amplitude da cúpula, por exemplo, um espaço mais convencional e restritivo, poderia ter afligido o membro da guilda com uma ansiedade claustrofóbica. As inibições de sua psique decorriam de ter nascido e vivido no espaço aberto, e não na superfície de um planeta. Mas a construção daquele lugar, especialmente para Edric, que maneira mais lancinante de apontar um dedo para sua fraqueza. O que foi que prepararam para mim aqui? Imaginou Cithael. E você, não tem nada a dizer, Cithael? Indagou a reverenda madre. Você quer me arrastar para essa discussão tola? Cithael perguntou. Muito bem, estamos lidando com um possível Messias. Não se lança um ataque frontal contra alguém assim. Um mártir seria nossa derrota. Todos olharam fixamente para ele. Acha que esse é o único perigo? Indagou a reverenda madre com voz ofegante. Cithael deu de ombros. Escolhera uma aparência insossa e de rosto redondo para aquela reunião, feições joviais, lábios cheios e insípidos, o corpo inflado de um homenzinho rechonchudo. Ocorreu-lhe então, ao examinar os outros conspiradores, que ele fizera a escolha ideal, por instinto talvez. Era o único naquele grupo capaz de manipular a aparência física e assumir uma grande variedade de formas e características corpóreas. Era o camaleão humano, um dançarino facial, e a forma que assumia no momento convidava os demais a julgá-lo com excessiva leviandade. Bem? Insistiu a reverenda madre. Eu estava desfrutando o silêncio, disse Cithael. É melhor não dar voz a nossas hostilidades. A reverenda madre recuou, e Cithael viu que ela o reavaliava. Todos ali eram produtos do profundo treinamento Pranabindu, capazes de um controle muscular e nervoso que poucos seres humanos chegavam a alcançar. Mas Cithael, um dançarino facial, tinha músculos e ligações nervosas que os demais não possuíam, além de uma qualidade especial de simpatia, a intuição de um mímico, que lhe permitia assumir tanto a psique quanto a aparência de uma outra pessoa. Cithael deu-lhe tempo suficiente para completar a reavaliação e disse: veneno, pronunciou a palavra com a atonalidade que dava a entender que somente ele compreendia seu significado secreto. O membro da guilda se agitou e sua voz saiu retumbando do globo falante resplandecente que orbitava um dos cantos de seu tanque, logo acima de Irulan. Estamos discutindo um veneno psíquico e não físico. Cithael riu. O riso, em Mirabhasa, era capaz de esfolar um oponente, e ele não foi nada comedido. Irulan abriu um sorriso de apreço, mas os cantos dos olhos da reverenda madre revelaram um tênue sinal de raiva. Pare com isso! Falou Morrian, ríspida. Cithael parou, mas agora tinha a atenção deles. Edric, calado e furioso, a reverenda madre alerta mesmo com raiva, e Irulan entretida, mas intrigada. Nosso amigo Edric está sugerindo, disse Cithael, que as duas bruxas Bene Gesserit, treinadas em todas as suas sutilezas, ainda não aprenderam as verdadeiras utilidades do engodo. Morrian se virou para fitar as colinas geladas do planeta sede das Bene Gesserit.
ela começava a enxergar o que era imprescindível ali. Percebeu-se Tale. Ótimo. Irulan, contudo, era uma outra questão. É ou não é um de nós, Tale? Edric perguntou, fitando o Tleilaxo com seus olhinhos de roedor. Minha lealdade não é o problema, disse Tale. Manteve sua atenção em Irulan. Está se perguntando, princesa, se foi para isto que se deslocaram tantos parsecs, que correu tantos riscos? Ela concordou com a cabeça. Teria sido para trocar chavões com um peixe humanoide ou discutir com um dançarino facial Tleilaxo gorducho? Perguntou-se Tale. Ela se afastou um passo do tanque de Edric, sacudindo a cabeça, incomodada com o odor copioso de melange. Edric aproveitou o momento e mandou uma pílula de melange para dentro da boca. Ele ingeria a especiaria, respirava-a e, sem dúvida alguma, a bebia, observou-se Tale. Compreensível, pois a especiaria acentuava a presciência de um piloto. Concedia-lhe o poder de dirigir um paquete da guilda pelo espaço à velocidade transluz. Com a percepção induzida pela especiaria, ele encontrava a linha do futuro da nave que evitaria o perigo. Edric farejava uma outra espécie de perigo no momento, mas talvez a muleta, que era sua presciência, não o encontrasse. Acho que foi um erro ter vindo aqui, falou Irulan. A reverenda madre se virou, abriu os olhos, fechou-os, um gesto curiosamente reptiliano. Tale desviou o olhar de Irulan para o tanque, convidando a princesa a dividir com ele seu ponto de vista. Tale sabia que ela veria Edric como uma figura repulsiva. O olhar atrevido, as mãos e os pés monstruosos movendo-se mansamente no gás, o torvelino fumarento de contracorrentes alaranjadas a seu redor. Ela ficaria intrigada com os hábitos sexuais da criatura. Imaginaria como seria estranho acasalar-se com alguém assim. Até mesmo o gerador de campo de força, que recriava para Edric a ausência de peso do espaço, agora serviria para distanciá-los. Princesa, disse Tale. Graças a Edric, a visão oracular de seu marido não é capaz de descobrir por acaso certos acontecimentos como este, supostamente. Supostamente, repetiu Irulan. De olhos fechados, a reverenda madre assentiu com a cabeça. O fenômeno da presciência é mal compreendido até mesmo por seus iniciados, disse. Sou um navegador pleno da guilda e tenho o poder, afirmou Edric. A reverenda madre voltou a abrir os olhos. Dessa vez, encarou o dançarino facial e seus olhos o examinaram com aquela intensidade peculiar das Bene Gesserit. Ela ponderava minúcias. Não, reverenda madre, Tale murmurou. Não sou tão simples quanto eu aparentava ser. Não compreendemos esse poder de vidência, disse Irulan. Isso é fato. Edric afirma que meu marido não consegue enxergar, saber, nem predizer o que acontece na esfera de influência de um navegador. Mas até onde chega essa influência? Existem pessoas e coisas em nosso universo que eu só conheço pelos efeitos que provocam, contou Edric, mantendo sua boca de peixe fina como uma linha. Sei que estiveram aqui, ali, em algum lugar. Da mesma maneira que as criaturas aquáticas perturbam as correntes ao passar, o presciente perturba o tempo. Já vi onde seu marido esteve. Nunca o vi. Nem as pessoas que de fato compartilham com ele os mesmos objetivos e votos de lealdade. É a dissimulação que um iniciado confere a quem lhe pertence. Irulan não pertence a você, disse Tale e olhou de lado para a princesa. Todos nós sabemos por que a conspiração tem de ser conduzida somente em minha presença, argumentou Edric. Usando a modalidade vocal que descrevia uma máquina, Irulan comentou. Você tem alguma serventia, pelo jeito. Agora, ela vê o que ele é de fato.
pensou Citeio. Ótimo. O futuro é algo a ser modelado, disse Citeio. Guarde essa ideia, princesa. Irulan olhou de relance para o dançarino facial. As pessoas que têm os mesmos objetivos e votos de lealdade de Poe, ela disse. Alguns de seus legionários Fremen, portanto, escondem-se sob seu manto. Eu o vi profetizar para eles. Escutei os gritos de adulação dessa gente para seu Mahdi, seu Muad'Dib. Ocorreu-lhe, pensou Citeio, que aqui ela está em julgamento, que nos resta emitir um veredicto que poderia preservá-la ou destruí-la. Ela enxerga a armadilha que lhe preparamos. Momentaneamente, o olhar de Citeio cruzou com o da reverenda madre, e ele provou a sensação esquisita de que os dois haviam pensado a mesma coisa a respeito de Irulan. Claro que as Bene Gesserit haviam instruído sua princesa, a preparado com a mentira destra. Mas sempre chegava um momento em que uma Bene Gesserit tinha de confiar em seus próprios instintos e treinamento. Princesa, sei o que mais deseja do imperador, disse Edric. E quem não o sabe? Perguntou Irulan. Deseja ser a mãe e fundadora da dinastia real, disse Edric, como se não a tivesse ouvido. A menos que se una a nós, isso nunca acontecerá. Pode acreditar em minha palavra de oráculo. O imperador casou-se por motivos políticos, mas você nunca dividirá a cama com ele. Então o oráculo também é um voyeur? Desdenhou Irulan. O imperador está muito mais casado com a concubina Fremen do que com você, gritou Edric. E ela não lhe dá um herdeiro, disse Irulan. A razão é a primeira vítima das emoções fortes, murmurou Citeio. Ele sentiu a raiva de Irulan extravasar, viu sua reprimenda fazer efeito. Ela não lhe dá um herdeiro, explicou Irulan, delineando com a voz uma serenidade controlada. Porque, em segredo, eu venho lhe ministrando um contraceptivo. Era isso que queria que eu admitisse? Não seria nada bom se o imperador descobrisse. Edric falou, sorrindo. Preparei mentiras para ele, disse Irulan. Ele pode ter o sentido para a verdade, mas é mais fácil acreditar em certas mentiras do que na verdade. Terá de se decidir, princesa, disse Citeio. Mas entenda o que é que a protege. Poe é justo comigo, ela falou. Faço parte de seu conselho. Nos 12 anos em que foi sua princesa consorte, alguma vez ele lhe demonstrou a menor simpatia? Perguntou Edric. Irulan meneou a cabeça. Ele depôs seu pai com a famigerada horda Fremen que o servia. Casou-se com você para consolidar sua pretensão ao trono, mas nunca a coroou imperatriz, disse Edric. Edric está tentando afetá-la com a emoção, princesa, falou Citeio. Não é interessante? Ela olhou para o dançarino facial, viu o sorriso atrevido no rosto dele. Respondeu com um levantar das sobrancelhas. Citeio percebeu que agora ela estava completamente ciente de que, se deixasse aquela conferência sob a proteção de Edric, o que era parte da trama, aqueles momentos talvez passassem despercebidos pela visão oracular de Poe. No entanto, se ela não se comprometesse... Não lhe parece, princesa, que Edric exerce influência desmedida em nossa conspiração? Perguntou Citeio. Já concordei em acatar o melhor juízo que alguém oferecer em nossos concílios, disse Edric. E quem escolherá o melhor juízo? Perguntou Citeio. Quer que a princesa saia daqui sem se juntar a nós? Indagou Edric. Ele quer que ela se comprometa de verdade, resmungou a reverenda madre. É bom não haver deslealdade entre nós. Citeio viu que Irulan relaxara e assumira uma postura meditativa, com as mãos ocultas nas mangas de seu manto.
Estaria pensando na isca que Edric havia lhe oferecido. Fundar uma dinastia real. Estaria imaginando que planos os conspiradores teriam providenciado para se proteger dela. Estaria ponderando muitas coisas. Citeio, falou Irulan, sem demora. Dizem que vocês, Tleilaxo, têm um estranho sistema de honra. Suas vítimas sempre devem ter uma maneira de escapar. Se conseguirem encontrá-la, concordou Citeio. Sou uma vítima? Perguntou Irulan. Citeio deixou escapar uma gargalhada. A reverenda madre bufou desdenhosamente. Princesa, disse Edric, com uma suave persuasão na voz. Já é uma de nós. Não tenha receio disso. Não espiona a família imperial para suas superioras na Irmandade Bene Gesserit? Ou sabe que eu mando relatórios para minhas professoras, mas não lhes fornece o material para a forte propaganda contra seu imperador? Perguntou Edric. Não nosso imperador, reparou Citeio. Seu imperador. Irulan é Bene Gesserit o bastante para não deixar de perceber esse deslize. A questão está nos poderes e em como fazer uso deles, falou Citeio, aproximando-se do tanque do membro da guilda. Nós, Tleilaxo, acreditamos que em todo o universo só existe o apetite insaciável da matéria, que a energia é o único sólido de verdade, e a energia aprende. Preste atenção no que digo, princesa. A energia aprende. A isso chamamos poder. Vocês não me convenceram de que conseguiremos derrotar o imperador, disse Irulan. Não convencemos nem sequer a nós mesmos, falou Citeio. Para onde quer que nos voltemos, continuou Irulan, somos confrontados pelo poder dele. É o Kwisatz Haderach, capaz de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. É o Mahdi, cujo capricho mais simples é uma ordem absoluta para seus missionários do Kizarat. É o Mentat dotado de uma mente computacional que supera os maiores computadores antigos. É Muad'Dib, cujas ordens as legiões Fremen acabam despovoando os planetas. Ele possui a visão oracular que enxerga o futuro. Tem a configuração genética que nós, Bene Gesserit, tanto desejamos. Conhecemos seus atributos, interrompeu-a a reverenda madre. E sabemos que a abominação, sua irmã Alia, possui essa configuração genética. Mas também são seres humanos os dois. Portanto, têm fraquezas. E onde estão essas fraquezas humanas? Perguntou o dançarino facial. Devemos procurá-las no braço religioso de seu jihad? É possível virar os Kizara do imperador contra ele? E quanto à autoridade civil das casas maiores? O Congresso do Landsraad conseguiria fazer mais do que lançar um protesto verbal? Eu sugiro o consórcio Onet Ober Advancer Mercantiles, disse Edric, virando-se em seu tanque. A companhia Shoan é negócio, e o negócio segue o lucro. Ou talvez a mãe do imperador, completou Citeio. Lady Jessica, se entendi bem, continua em Caladan, mas mantém contato frequente com o filho. A cadela traiçoeira, disse Morrian, sem alterar a voz. Como eu queria renegar estas minhas mãos que a treinaram. Nossa conspiração precisa de uma alavanca, propôs Citeio. Somos mais que conspiradores, contrapôs a reverenda madre. Ah, sim, concordou Citeio. Somos feitos de energia e aprendemos rápido, o que faz de nós a única e verdadeira esperança, a salvação certa da raça humana. Falou na modalidade discursiva da convicção absoluta, o que talvez fosse o sarcasmo supremo, partindo, como partia, de um Tleilaxo. Aparentemente, só a reverenda madre entendeu a sutileza. Por quê? Ela indagou, dirigindo a pergunta a Citeio. Antes que o dançarino facial conseguisse responder, Edric pigarreou
e disse: Não vamos ficar aqui trocando bobagens filosóficas. Todas as perguntas podem ser reduzidas a uma só. Por que as coisas existem? Todas as questões religiosas, comerciais e governamentais têm um único corolário: quem exercerá o poder? Alianças, consórcios e complexos, todos perseguirão miragens, a menos que busquem o poder. O resto é bobagem, como muitos seres pensantes acabam percebendo. Citeio encolheu os ombros, um gesto destinado exclusivamente à reverenda madre. Edric respondera por ele a pergunta que ela fizera. O idiota metido a pontificar era a maior fraqueza do grupo. Para garantir que a reverenda madre tinha entendido, Citeio disse: Prestando muita atenção no professor é que se aprende alguma coisa. A reverenda madre concordou lentamente com a cabeça. Princesa, decida-se, continuou Edric. Foi escolhida como um instrumento do destino, o mais refinado. Guarde os elogios para quem se deixa seduzir por eles, disse Irulan. Ainda hoje você mencionou um fantasma, um espectro que podemos usar para contaminar o imperador. Explique-se. O Atreides derrotará a si mesmo, crocitou Edric. Chega de enigmas, gritou Irulan. O que é esse tal fantasma? Um fantasma muito incomum, disse Edric. Tem um corpo e um nome. O corpo é o de um renomado mestre espadachim conhecido como Duncan Idaho. O nome... Idaho está morto, Irulan falou. Paul lamentou muitas vezes a perda desse homem em minha frente. Ele viu Idaho morrer nas mãos dos Sardaukar de meu pai. Mesmo derrotados, disse Edric, os Sardaukar de seu pai não perderam o juízo. Vamos supor que um ajuizado comandante dos Sardaukar tenha reconhecido o mestre espadachim entre os cadáveres trucidados por seus homens. O que fazer? Há serventia para tal corpo e tal treinamento, desde que se haja com rapidez. Gola Tleilaxo, sussurrou Irulan, olhando de lado para Citeio. Citeio, observando a atenção que ela lhe dedicava, exerceu seus poderes de dançarino facial. Uma forma passando a outra, movimentos e reajustes na pele. No mesmo instante, havia um homem mais esbelto diante dela. O rosto continuava arredondado, só que mais moreno e com feições ligeiramente achatadas. Os malares altos serviam de suporte para os olhos que, decididamente, ostentavam pregas epicânticas. Os cabelos eram negros e indisciplinados. Gola com esta aparência? Disse Edric, apontando Citeio. Ou simplesmente mais um dançarino facial? Perguntou Irulan. Nada de dançarinos faciais, respondeu Edric. Um dançarino facial corre o risco de se expor sob monitoramento prolongado. Não. Vamos supor que nosso ajuizado comandante dos Sardaukar tenha preservado o corpo de Idaho para os tanques Axolotls. Por que não? Esse cadáver encerrava os músculos e os nervos de um dos melhores mestres espadachins da história. Um conselheiro dos Atreides, um gênio militar. Que desperdício perder todo esse treinamento e toda essa habilidade, sendo possível revivê-los para instruir os Sardaukar. Não ouvi sequer rumores a respeito disso, e eu estava entre os confidentes de meu pai, disse Irulan. Ah, mas seu pai era um homem derrotado, e daí a poucas horas você seria vendida para o novo imperador, argumentou Edric. E o fizeram? Ela indagou. Com um ar enfurecedor de complacência, Edric disse. Vamos supor que nosso ajuizado comandante dos Sardaukar, sabendo que era necessário agir com rapidez, tenha enviado imediatamente o corpo preservado de Idaho para os Bene Tleilax. Vamos supor ainda que o comandante e seus homens tenham morrido antes de passar essa informação a seu pai. De qualquer maneira, ele não teria muito o que fazer com ela. Restaria, portanto, uma evidência física, um pedaço de carne enviado aos Tleilaxo. Obviamente,
só havia uma maneira de enviá-lo, ou seja, num paquete. Nós, da guilda, naturalmente, estamos a par de toda a carga que transportamos. Ao saber dessa em particular, não teríamos pensado ser ainda mais ajuizado adquirir o Gola como um presente digno de um imperador? Então vocês o fizeram, disse Irulan. Citeio, que retomara seu aspecto rechonchudo, disse: Como nosso prolixo amigo deu a entender, nós o fizemos. Como é que Idaho foi condicionado? Irulan perguntou. Idaho? Perguntou Edric, olhando para o Tleilaxo. Conhece algum Idaho? Citeio. Vendemos a vocês uma criatura chamada Hate, disse Citeio. Ah, sim, Hate, fez Edric. Por que foi que vocês o venderam a nós? Porque um dia criamos nosso próprio Kwisatz Haderach, respondeu Citeio. Com um movimento rápido de sua cabeça idosa, a reverenda madre olhou para ele. Vocês não nos contaram! Acusou. Vocês não perguntaram, disse Citeio. Como foi que dominaram seu Kwisatz Haderach? Perguntou Irulan. Uma criatura que passou a vida criando uma representação particular de sua personalidade prefere morrer a se tornar a antítese dessa representação? Respondeu Citeio. Não entendi. Especulou Edric. Ele se matou, resmungou a reverenda madre. Entendeu-me perfeitamente, reverenda madre, avisou Citeio, usando uma modalidade vocal que dizia: Você não é um objeto sexual. Nunca foi um objeto sexual. Não pode ser um objeto sexual. O Tleilaxo esperou a ênfase flagrante calar no espírito. Ela não podia interpretar a intenção dele de outra maneira. A percepção tinha de passar pela raiva e chegar à consciência de que o Tleilaxo certamente não poderia fazer uma acusação como aquela, conhecendo como devia conhecer os requisitos reprodutivos da Irmandade. Suas palavras, porém, encerravam um insulto sórdido, que divergia completamente do caráter de um Tleilaxo. Prontamente, usando a modalidade conciliadora da Merabhasa, Edric tentou amenizar a situação. Citeio, você nos disse que vendeu Hate porque partilhava conosco o desejo de usá-lo. Edric, fique calado até eu lhe dar permissão para falar, advertiu Citeio. E, quando o membro da guilda começou a protestar, a reverenda madre gritou: Cala a boca, Edric! O membro da guilda debateu-se, agitado, e recuou para o fundo de seu tanque. Nossas próprias emoções transitórias não são pertinentes a uma solução do problema comum, disse Citeio. Elas anuviam o raciocínio porque a única emoção relevante é o medo fundamental que nos trouxe a esta reunião. Entendemos, anuiu Irulan, olhando de relance para a reverenda madre. É forçoso que enxerguem as perigosas limitações de nosso escudo? Insistiu Citeio. O oráculo não encontra, por acaso, aquilo que não é capaz de compreender. Você é ardiloso, Citeio, falou Irulan. A extensão de meu ardil ela não pode adivinhar, pensou Citeio. Quando isto acabar, teremos um Kwisatz Haderach que conseguiremos controlar. Esses aí não terão nada. De onde saiu seu Kwisatz Haderach? A reverenda madre perguntou. Trabalhamos com várias essências puras, explicou Citeio. A pureza do bem e a pureza do mal. Um vilão em estado puro que se delicia apenas provocando a dor e o terror pode ser bastante instrutivo. O velho barão Harkonnen, avô de nosso imperador, ele era uma criação dos Tleilaxo? Perguntou Irulan. Não era uma das nossas, respondeu Citeio. Mas até aí a natureza costuma produzir criações tão mortíferas quanto as nossas. Nós só as produzimos em condições nas quais possamos estudá-las. Não serei ignorado e tratado desta maneira, Edric protestou.
Quem é que esconde esta reunião da... Estão vendo? Perguntou Citeio. De quem é o melhor juízo que nos oculta? Qual juízo? Quero discutir a maneira como vamos entregar Hate ao imperador, insistiu Edric. Se bem entendo, Hate espelha o antigo código moral que o Atreides aprendeu em seu planeta natal. Hate deve facilitar a ampliação da natureza moral do imperador, a delimitação dos elementos positivos e negativos da vida e da religião. Citeio sorriu, lançando sobre os companheiros um olhar benigno. Eram como ele havia sido levado a esperar. A idosa reverenda madre usava suas emoções feito uma foice. Irulan tinha sido bem treinada para uma tarefa na qual havia fracassado, uma criação defeituosa das Bene Gesserit. Edric não era mais, e nem menos, que a mão do mágico, capaz de ocultar e distrair. Por ora, Edric voltara a cair num silêncio taciturno, enquanto os demais o ignoravam. Devo entender que esse Hate foi criado para envenenar a psique de Poe? Perguntou Irulan. Mais ou menos, respondeu Citeio. E quanto ao Kizarat? Perguntou Irulan. Basta um ligeiro deslocamento da ênfase, uma glissada das emoções para transformar a inveja em inimizade, falou Citeio. E a Shoan? Irulan perguntou. Ficará do lado onde estiver o lucro, disse Citeio. E os outros grupos hegemônicos? Invoca-se o nome do governo, respondeu Citeio. Anexaremos os menos poderosos em nome da moral e do progresso. Nossa oposição morrerá graças às suas próprias complicações. Alia também? Hate é um gola, com mais de uma finalidade, falou Citeio. A irmã do imperador está numa idade tal que pode se deixar distrair por um homem encantador, projetado com esse fim. Ela se verá atraída por sua masculinidade e habilidades como Mentat. Morrian deixou que seus olhos idosos se arregalassem de surpresa. O Gola é um Mentat? É uma manobra perigosa. Para ser preciso, o Mentat tem de receber dados precisos, disse Irulan. E se Poe pedir que ele defina o motivo de nosso presente? Hate dirá a verdade, explicou Citeio. Não fará a menor diferença. Assim vocês deixam uma escapatória para Poe, deduziu Irulan. Um Mentat, murmurou Morrian. Citeio olhou para a idosa reverenda madre e enxergou os preconceitos antigos que matizavam suas reações. Desde a época do Jihad butleriano, quando as máquinas pensantes foram varridas de boa parte do universo, os computadores inspiravam desconfiança. Emoções antigas também matizavam o computador humano. Não gosto da maneira como você sorri, Morrian disse repentinamente, falando com a modulação da verdade ao fulminar Citeio com os olhos. Usando a mesma modulação, Citeio falou. E eu não estou nem aí se você gosta ou não. Mas temos de trabalhar juntos. Temos essa necessidade. Olhou para um membro da guilda. Não é, Edric? Suas lições são dolorosas, disse Edric. Suponho que você queria deixar claro que eu não posso fazer valer minhas opiniões sobre os juízos combinados de meus colegas conspiradores. Viram? É possível educá-lo, disse Citeio. Também vejo outras coisas, Edric resmungou. O Atreides detém o monopólio da especiaria. Sem ela, não consigo sondar o futuro. As Bene Gesserit perdem seu sentido para a verdade. Temos nossos estoques, mas eles não são infinitos. O melange é uma moeda de troca forte. Nossa civilização tem mais de uma moeda, Citeio falou. Portanto, a lei da oferta e da procura não funciona. Está pensando em roubar o segredo, Morrian ofegou. E ele tem um planeta guardado por aqueles Fremen malucos? Os Fremen são civilizados, educados e ignorantes, disse Citeio. Não são malucos. São treinados para acreditar, não para conhecer.
A fé pode ser manipulada. Só o conhecimento é perigoso. Mas me restará alguma coisa para fundar uma dinastia real? Irulan perguntou. Todos ouviram o compromisso na voz dela, mas só Edric sorriu diante dessa constatação. Alguma coisa, disse Cithael. Alguma coisa. Será o fim desse Atreides como força dominante, comentou Edric. Imagino que outras pessoas não tão dotadas de poderes oraculares já tenham previsto isso, declarou Cithael. Para elas, Mektub al-Mellah, como dizem os Fremen. A coisa foi escrita com sal, traduziu Irulan. Quando ela falou, Cithael identificou o que as Bene Gesserit haviam colocado ali para ele. Uma mulher bela e inteligente que nunca seria sua. Ah, bem, ele pensou. Talvez eu a copie para outra pessoa.